Sejam todos bem-vindos ao canal Cagando Regras. Não vim aqui para agradar e sim para mostrar uma outra realidade, que muitas vezes não é interessante ser mostrada. Vou falar do programa Flow Podcast, apresentada por duas mulheres, onde eu vi uma apresentadora e jornalista, Maria Cândida, e sua lamentável aparição nesse programa, né? Por quê? Porque uma mulher que tem a vida que ela teve, que teve possibilidade de ir em vários países e falar coisas que realmente são relevantes, falando um monte de coisas que não tem nada a ver e que não agrega nada à sociedade que a gente tem hoje. Infelizmente, ela concordou aí naquele programa para falar de assunto que ajuda um programa daquele ter ibope, mas não traz relevância nenhuma. É triste a gente ver uma jornalista, uma mulher estudada, sabe, descendo ao nível daquele programa. Uma mulher falar de sexo como saúde pública, tudo bem, mas apenas por falar e para ser moderninha, é isso que eu acho que ela quis fazer. Uma mulher que já trabalhou no SBT, na Record, sabe? Hoje, pelo jeito, não tá trabalhando e, pelo jeito, teve a necessidade de estar aparecendo e topou aí nesse tipo de programa para ver se, né, aparece algum tipo de serviço ou se é chamada para fazer qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a sua profissão. Porque eu não vejo uma outra explicação para ela ter ido num programa como aquele falar sobre sexo de uma maneira vulgar, totalmente vulgar para uma mulher. Aí você olha para a vida dessas mulheres, tanto para a entrevistada, que era a Maria Cândida, tanto para as duas mulheres que apresentam o programa, e você vê que a vida delas, né, sentimental, não anda muito bem. E te pergunto, por que será? Entendeu? Cara, uma mulher com muito tempo de casada não fica expondo sua vida sexual assim. Elas são felizes com elas mesmas e com sua família, sabe? Não são muito de ficar falando da sua vida pessoal, não são muito de ficar falando da sua vida profissional, sexual, o que acontece no seu relacionamento. Isso aí só importa a elas, entendeu? E quando elas falam, aí sim é para ajudar, entendeu? Alguns casais, porque essas mulheres casadas por muito tempo, elas têm o que realmente passar. Agora, eu penso, essa jornalista já viveu ali 70% da sua vida e ainda não encontrou o prazer, porque entrou em assunto erótico de sex shop, falando que encontrou realmente algo que te deu prazer em um sex shop, né? E quer divulgar isso para um monte de mulheres. É como se isso fosse fazer a diferença na vida de muitas mulheres, né? Eu não sei o que ela tá querendo divulgar, querendo melhorar na vida das mulheres, já que ela tá sozinha até hoje, entendeu? É uma mulher que tá sozinha, uma mulher que já tá aí com quase 60 anos e tá sozinha. Então, eu não entendi que tipo de melhoria ela quer trazer para a vida dessas mulheres. Cara, mulher que necessita recorrer a sex shop para apimentar a sua relação, acaba colocando seu relacionamento em perigo, pois inicialmente o homem era indispensável e o brinquedinho, né, era o acessório. Hoje, o que estamos vendo hoje é que o homem está sendo acessório e o brinquedinho é indispensável na relação. E depois disso tudo, né, um dia o brinquedinho cansa, né, um dia vem a carência e aí o que você mais vê é mulheres frequentando terapeuta, psicólogo e até igreja, como estamos vendo hoje, né? As igrejas lotadas, terapeuta lotado, psicólogo lotado, e aí 70% dessas pessoas são mulheres com um problema de relacionamento. E como a indústria, né, do sexualidade é uma indústria enorme, eles não vão falar que isso aí faz mal, né, para a mulher psicologicamente, porque essa indústria, cara, é uma indústria bilionária. Toda aquela ilusão que o sexo é primordial para um relacionamento, que é colocado por muitas pessoas, né? Se fosse tão primordial assim, igual falam, né, todas as prostitutas estavam casada e bem casada, né? O sexo é somente um complemento da relação, entendeu? Nenhuma relação vive somente de sexo, entendeu? Duvido que meus avós sabiam mais de 10 posições sexuais e ficaram casados por décadas, entendeu? Se eu perguntasse para minha avó, quando você era nova, quantos relacionamentos a senhora conhecia que durava bastante tempo? Ela vai falar que todos. Ela vai falar poucos casos de separação na época dela. Se você pegar uma adolescente hoje, uma menina de 15 anos e pesquisar hoje a quarta geração dela, você vai ver que hoje,
naquela época, a avó dela não tinha quase separação em lugar nenhum. Aí tem muitas mulheres que falam, mas tinha mulher que sofria? Lógico que tinha, mas era muito menos do que hoje, entendeu? Naquela época, você não tinha tantas mulheres que morriam na mão de homens igual morre hoje, né? As mulheres alcançaram aí o poder que elas falam, mas eu acho que tem alguma coisa aí dando errado, porque senão não morreria tantas mulheres igual morrem hoje. Então elas só falam o lado que importa para ela, mas elas não falam a consequência que isso está trazendo na sociedade, entendeu? Esse negócio do homem e a mulher se tratar como se fossem, como se estivesse competindo em tudo, isso aí tá trazendo algo ruim para a sociedade. Cara, tem um ditado que é a pura verdade. É muito fácil agradar várias mulheres por uma noite. É difícil agradar a mesma por muitos anos. E a mesma coisa a mulher. Ela recorre a sex shop, mas é muito fácil ela recorrer ao sex shop e agradar o homem. Aqueles poucos minutos que elas ficam juntos, que eles ficam juntos, né? Mas eu quero ver quanto tempo será que vai durar essa magia do sex shop, entendeu? Eu acredito que não vai durar muito, porque hoje o sex shop está cada vez lotando mais e ao mesmo tempo os advogados também, os escritórios de advogados estão lotando aí de pessoas querendo se separar, entendeu? Então quer dizer, não tá dando resultado. E falando desses podcasts que tá surgindo hoje aí, né? Como esse Vendo Podcast e outros, cara, eles estão, hoje tá um podcast atrás do outro, trazendo convidado que não acrescenta nada. Tô vendo aí muitos podcasts chamando garota de programa, acompanhante, prostituta, mulher que frequenta swing, e eles ficam rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Duvida, muitos ali que apresentam o programa, eles apresentam para ter audiência, porque eles não gostariam que a filha dele frequentasse aqueles lugares, ele não gostaria que a mãe dele frequentasse, a tia dele, as mulheres da família dele, eles não gostariam que tivesse naquele tipo de ambiente, né? Mas aí fica lá idolatrando garota de programa como se fosse a coisa mais natural do mundo, falando da vida divertida delas. Eu penso, cara, uma adolescente vendo aquilo ali e fala, meu, deve ser muito legal, porque o pessoal tá enaltecendo essa vida de garota de programa. Cara, parece que essas mulheres não pensam. Muitas ali têm filho, cara. Muitas ali têm pai, têm mãe. E aparece no programa de televisão para falar um monte de bobeira que não acrescenta nada para a sociedade. Enquanto isso, temos aí casais que poucos falam, né? Tarcísio Meira, Glória Menezes, 50 anos de casado, Paulo Goulart, 27 Bruno, 60 anos de casado, né? Os dois são falecidos, mas ficaram por muito tempo casados. Maria Moutinho, Mauro Mendonça, mais de 60 anos de casado, Tony Ramos e Lidiane Barbosa, mais de 50 anos de casado. E não vejo ninguém enaltecendo esses casais, entendeu? Eu vi esses dias uma mulher falando que ela contratou um garoto de programa e ela falando e dando risada, sabe? E o apresentador também dando risada, né? E ela falou que ligou para um amigo para falar disso com um amigo. Cara, como e eles dando risada, porque na verdade tem que render, né? E tem que dar audiência. Então toda abobrinha que as pessoas falam nesse podcast tem que parecer interessante, por mais que seja um assunto inútil. Agora eu te pergunto, você acha que um casal, sabe, muito tempo casado, você acha que iria aparecer na televisão falando esse tipo de assunto? Essas pessoas têm neto, essas pessoas têm filhos. Você acha que é um assunto que essas pessoas gostariam que os filhos, netos deles ouvissem? E aí você vê a diferença de uma pessoa casada por muito tempo e a cabeça dessas pessoas com essas mulheres que ficam trocando de relacionamento, e esses homens também, né? Que ficam trocando de relacionamento a todo momento. Aqui eu tô falando de mulheres porque eu tô falando da apresentadora, onde eu vi. Esse foi as duas apresentadoras e essa jornalista, né? Tendo uma conversa totalmente sem pés nem cabeça. Uma outra coisa, essa apresentadora, Maria Cândida, ela estava apresentando um programa e uma pessoa pediu ela em casamento nesse programa. Se eu não me engano, é um médico que ajudava lá no programa, que tinha um quadro nesse programa. Adivinha o que aconteceu? Você acha que deu certo? Não. Pouco tempo elas já terminaram esse relacionamento. Tava na cara que não ia dar certo. Aí eu pergunto, eu não sei se essa Maria Cândida tem, sabe, pai e mãe vivo, mas eu acredito que não seja muito bom para um pai e para uma mãe ver uma filha falando desse tipo de assunto que foi tocado nesse tipo de programa. Pessoal, vejo muitas mulheres falando que antes não podia falar muito de sexo, né? Que o mundo era as mulheres
mulheres, coitadinhas, não tinham direito de fazer nada. Mas naquela época a gente não tinha gravidez na adolescência, igual acontece hoje. Tanta briga no lar, homicídio, tanta criança deixada em orfanato. E isso também eles não comentam, né? Eles só falam porque eles querem liberdade, mas não querem responsabilidade. Tudo, eu acho que o nosso país deveria exigir. Você tem direito, mas você tem deveres, entendeu? Caso você não cumpra seus deveres, seu direito tem que ser retirado. E isso eles não falam, que eles gostam da liberdade deles, entendeu? E não estão ligando muito o que acontece longe do lar deles, porque eu duvido que perto, que o ambiente que essas pessoas frequentam, se eles frequentam ambiente com um lar destruído, não, eles pregam uma coisa na casa deles, no ambiente que eles vivem, e aqui pra gente eles falam de outras coisas, né? Eles não falam o que realmente a sociedade precisa ouvir. Então todo mundo preocupado em fazer programa de televisão e ter likes, ter compartilhamento, anunciantes, né? Cara, sexo sem responsabilidade gera aí para a sociedade algumas coisas ruins, né? Olha hoje o tanto de crianças que não conhecem seus pais biológicos. Pegarmos esses menores infratores hoje que cometem suicídio, homicídios, né? Você vai ver que essas pessoas têm um lar totalmente, sabe? Um lar totalmente de ponta cabeça. A estrutura familiar não deve ter nenhuma na casa dessas pessoas. Isso eu acho que eles não comentam também. Hoje em dia você vê essas pessoas que são influencers, né? Eles estão cada dia menos preocupados em passar valores e cada vez mais preocupados em conseguir valor, né? Dinheiro financeiro. Então eles passam ali para a mulher. Então aí você vê influencer fazendo cirurgia plástica com 20 anos e você pensa o tanto de seguidores dessas meninas que não vão também ir nessa onda. Mas elas não falam o tanto de pessoas que morrem em uma cirurgia plástica, né? Mulheres que às vezes não precisavam fazer cirurgia plástica e fazem para ter o corpo perfeito que só existe na cabeça delas. Ó, esse vendo podcast, cara, aí agora eu vou falar das duas apresentadoras. Essa Cris Paiva, eu vi lá, é uma comediante, cara. A mulher não tem graça nenhuma. Então, como muitos dos comediantes hoje dessa era, essa nova geração aí, precisa falar palavrões para arrancar aí risada, né? E a atenção do público. Eu fico pensando, quem paga para assistir esse pessoal? E eu vi ela falando a respeito da vida amorosa dela, que ela foi traída. E aí você pode ver, cara, o tipo de programa que ela apresenta, o tipo de perguntas que ela tira dos convidados, você pode ver que uma mulher com muito tempo de casada não faria essa pergunta para um convidado, entendeu? Então aí você pode ver que não tem os relacionamentos dela não vai ir por um bom caminho, já que, né, não tem como você se alimentar de lixo e sair coisa boa, né? Entendeu? Tipo, vamos lá. E essa comediante, cara, entre aspas, né, sem graça, fala que sempre em valorização das mulheres, mas com esse tipo de entrevista que ela dá lá, cara, que valorização que ela vai dar às mulheres. Cara, com as convidadas que ela traz lá, o programa não tem brilho nenhum. É um programa que não traz nada, não acrescenta nada para a vida de ninguém. E outra coisa, elas toda hora estão risadas. Eu pergunto, cara, onde tá a graça aí? Toda hora, parece que estão fumando, né, o cigarrinho do demo, pois fica rindo sem motivo algum. Parece que o programa você vê assim, se não tivesse áudio, você ia falar, cara, esse programa deve ser muito legal. Se você tiver em um lugar onde só tá passando o programa e não tiver áudio, você fala, caramba, esse programa deve ser muito legal, porque as duas ficam dando gargalhada lá, um programa sem graça, uma apresentadora sem graça, que fica dando risada sem motivo algum. A outra apresentadora é a Yasmin Yassine. Eu até vi algum talento nessa menina, entendeu? Mas, pelo jeito, quem comanda ali a atração é a outra, né? É a comediante, entre aspas, ali que comanda o programa, então ela tem que seguir mais ou menos aquela linha de raciocínio. Eu já vi ela cantando, achei ela até uma boa cantora, imita bem, mas eu acho que deve estar passando por algum problema financeiro, porque não é possível apresentar um programa daquele ali, entendeu? Eu acho que um programa é ruim, o roteiro do programa é péssimo, assim como a outra apresentadora. Se você pegar as thumbnails desse programa, você vai ver o tipo de... o que eles escrevem, né, para chamar a atenção do público nessas thumbnails. Aí você vê que é algo sem qualidade nenhuma, sabe? E o tipo de pessoas que estão na thumbnail, né? Aí vão entrevistar a Vivi Fernandes, entrevistar
não sei o que lá, Imperator, né? Que é uma atriz pornô, que começou no teste de fidelidade do João Kleber. Aí vão entrevistar a Luísa Biel, que fez Banheira do Gugu. Pelo o nível de convidado, você deve saber como o programa deve estar bom. Esses canais só estão falando, cara, abobrinha. E se estão existindo cada vez mais é porque tá dando likes, né? Tá dando audiência. E o pior que querem fazer programa com mulheres. Cara, a gente tem mulheres aí que realmente merecem tirar o chapéu. Entendeu? Não aquelas mulheres que aparecem no Flow Podcast. Cara, você tem aí Maria Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Você tem a Cris Arcângeli, da área de estética. Zica de Assis, do Beleza Natural, Cris Cyborg, que é lutadora, que tem uma história legal, Amanda Nunes, né, uma lutadora do UFC, as meninas da época de ouro do vôlei brasileiro, Rafaela Silva, medalha de ouro no judô, tem aí a Silvia Designer, né, uma empresária com uma história de vida legal, Marina Elali, uma mulher muito bonita que tem conteúdo, né, é uma baita de uma cantora e uma pianista. Você tem aí as meninas da ginástica artística, né, Daniela Hipólito, sabe, tem a Daiane dos Santos, mas pelo jeito não é o tipo de entrevista que elas querem, né? Que elas querem fazer graça. Essas mulheres têm bastante conteúdo. Aí senta uma mulher dessa do lado delas, elas não estudam as convidadas. Elas estão mais interessadas em dar 10% de conteúdo e os outros 90% do programa ficar falando abobrinha lá, besteira. Cara, a gente poderia colocar cientistas, pessoas realmente relevantes. Tem um programa chamado Shark Tank. Apareceu lá uma cientista, cara, uma neurocientista, mulher com uma bagagem. Eu nunca vi aquela mulher em nenhum outro programa de televisão. Uma mulher que realmente tá fazendo alguma mudança, né, no mundo, sabe? Uma mulher que tem patenteou alguns produtos. E você não vê falando. O que você vê é mulher pregando o empoderamento feminino. E realmente as mulheres que fazem a diferença no mundo, eles não colocam nesse tipo de programa. O que eles colocam é mulheres que não tem nada, não sabem fazer nada e falam da causa feminina. Mas elas só foram por esse lado porque elas realmente não têm outras funções. Elas não sabem fazer nada, entendeu? Então elas compram uma causa para que elas possam ter livros, aparecer em canal de televisão, porque elas não sabem fazer uma outra coisa. Elas não têm outro tipo de... Você não vai ver mulher como Cris Borg, Amanda Nunes falando muito desse assunto. Elas podem tocar, mas elas não vão... Não é uma causa que elas fazem diferença. E mulheres fazem diferença, não fica comprando esse tipo de... Não fica nesse mimimi. E por outro lado, temos o Flow Podcast, né? Que eles na verdade são patrão dessas duas mulheres que apresentam o Vênus Podcast. Lá até tem algumas entrevistas legais, né? Não que eu assista, mas eu vejo na internet alguns trechos de algumas entrevistas de pessoas que realmente são relevantes. Porém, muitas das vezes eu tenho a impressão que também não estudam o convidado, fazem perguntas que não tem nada a ver, sabe? Eles fumam, cara, um cigarro, sabe? Da erva proibida dentro do programa. Eu vi a Cris Paiva reclamando que muitas mulheres não aceitam ir no programa dela. Por que será? Como pode você ir num programa e ter uma história, sabe, extrema, e você ir num programa e a mulher não conseguir conversar com você porque ela não leu a respeito da sua história, ela não estudou, né, tudo aquilo que você fez. Por isso que as mulheres não aceitam ir lá. Mínimo de respeito, cara, que você tem que ter para os seus convidados é estudar a vida deles e saber tirar dúvida daquele público relevante. Assim, o que eu acho é que muitos deles não estão atrás de um público relevante, né? A desculpa deles é falar que querem ter surpresa na hora. Eu quero ter também surpresa na hora de entrevistar eles. Eu acho que quem tem a surpresa lá é o convidado, pois eles fazem perguntas muitas vezes que não tem nada a ver. Eu vi o Flow entrevistando um rapaz de MMA, cara, que fazendo perguntas que, cara, nada a ver, uma pergunta totalmente irrelevante, com o cara que tá lá do outro lado fala assim, meu, o cara me me chamou aqui pra fazer essas perguntas imbecil, sabe, uma pergunta, o cara vai disputar o cinturão agora, tanta coisa que um cara desse tem que falar pra pessoas que saíram do mesmo lugar que ele, quer chegar onde ele chegou, e aí ficam fazendo perguntas, sabe, imbecil. E o pior é que se você for ver esses canais, cara, tem muitos seguidores, sabe, muitos inscritos, lamentável, né? O que eu gostaria mesmo é essa Cris Paiva, né? Como quer empoderar a mulher, porque não vai numa favela fazer
palestra para essas meninas que têm filho cedo? Por que não vai ensinar para muitas mulheres, né, que moram aí em comunidade, que depois que você tem filhos, não é bom que você deixe esse filho sozinho, não é bom que o bom dos pais estudarem, né, porque isso aí passa também, faz o filho também se interessar em estudo. Isso aí elas não passam, elas não estão interessadas em realmente ir numa comunidade e passar algo relevante. O que elas querem é views, né, like, trabalhar pouco e ganhar bem, porque se a pessoa vai para um programa e fica lá 1 hora, 2 horas entrevistando um convidado e não estuda a vida desse convidado, quer dizer que ela não quer trabalhar, né? Cara, hoje no YouTube a gente tem a opção de aprender tudo o que você quiser aprender, você pode aprender no YouTube. O YouTube é uma ferramenta muito boa. O que acontece é que as pessoas procuram coisas que não tem relevância alguma na vida deles. Aqui a gente tem um empresário chamado Flávio Augusto, fundador do WhatsApp, dono do Orlando City. Cara, veja uma entrevista que ele tem com a esposa dele. Coloca lá no YouTube, Flávio Augusto entrevista a sua esposa e você vai ver, cara, a diferença de um casal vencedor. O que um casal vencedor tem para passar para você? A diferença que um casal vencedor, eles têm quase 30 anos de casado. Vejam a diferença de um casal vencedor. O que eles dizem perto dessas pessoas que ficam mudando de parceiro aí um atrás do outro. O que eles passam? Não passa nada. Eles estão mais interessados em aparecer em programa de televisão para que com isso eles seja chamado para mais oferta de trabalho. Diferente desse casal que, cara, a mulher mal aparece. Você vê a mulher que não quer ficar aparecendo. Ela não tem essa necessidade, sabe? Você vê que como a diferença que um tem de respeito pelo outro, sabe? Um casal que realmente vale a pena você ver o que eles pensam, né? E outra coisa, o Flávio Augusto ele construiu o meusucesso.com e geração de valor. Veja se as pessoas realmente são canais relevantes, que as pessoas não assistem muito. Porque hoje aqui canais de empreendedorismo são pouco vistos. Tem poucos views. O que tem mais views são piada. Hoje você pega o canal do Whindersson Nunes, cara. O Whindersson Nunes tá com bilhões de seguidores. Você pega aí o Godzilla, que faz funk, né? Que tem um canal de funk. Cara, é o maior canal do nosso país. Então, às vezes eu vejo o brasileiro reclamando do governo, mas antes de você reclamar do governo, cara, faça primeiro a sua parte. Então, evita de assistir esses tipos de programa que não são relevantes. Quando você parar de assistir e eles veem que você que canais como o Geração de Valor, meusucesso.com, sabe? E alguns outros empreendedores estão fazendo sucesso, ou canais relevantes como Mecânica, sabe? Canal que ensina você a arrumar celular, canal que ensina algumas curiosidades. Quando pessoas veem esse canal crescendo, a gente vai ter pessoas mais relevantes indo para a internet, sabe? Essas pessoas, esses canais como esses podcasts vão fazer entrevista mais importante, mais interessante e chamar pessoas mais interessantes, sabe? O que vai acrescentar para mim uma mulher que chamou o garoto de programa a primeira vez na casa dele? Isso não vai acrescentar nada, entendeu? Então, pessoal, abre a cabeça, sai desse negócio de podcast, esses canais de podcast que tá surgindo e fazendo entrevistas com pessoas que não agregam nada na sua vida, entendeu? Vá assistir realmente programas que tenha algo para acrescentar na sua vida. Deixa um comentário aí relevante, que eu vou fazer um vídeo para ler aqueles que se destacar e falar mais a esse respeito, beleza? Falou e até a próxima.